Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um joinha, acompanhe esse canal todo domingo. Nós temos sempre uma mensagem nova, uma leitura nova, um comentário novo das Escrituras. Estamos agora fazendo leituras e comentários das parábolas de Jesus. E hoje queremos falar sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento, que são parábolas do reino e que mostram como o reino de Deus se manifesta, como o reino dos céus que Jesus trouxe com ele se espalha pelo mundo. Vamos ler. Mateus, capítulo 13, verso 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças, e se transforma em árvore de sorte que vê as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Eu sei que muitos de nós temos uma ideia do reino de Deus como algo que vai acontecer quando Jesus vier e, através de poder, de força, ele vai estabelecer na terra. Mas essa nunca fez parte do ensino de Jesus. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca ensinou que ele iria implantar um reino sobre as nações aos moldes do que se entendia de reinar naquele tempo. Vamos lembrar que o povo de Israel estava sob o domínio, dos romanos, foi o último grande império da antiguidade. E, na verdade, eles vêm estando sob o domínio de outros povos desde a época do cativeiro da Babilônia. Eles nunca mais foram um povo livre, E isso, somado a uma série de outros detalhes com respeito à apostasia de Israel, levou eles a conceber uma ideia assim, Esse foi, sem sombra de dúvida, eu venho falando, uma das principais razões que eles não aceitaram a Jesus como seu Salvador, como Messias enviado. Porque eles desenvolveram essa ideia de um reino político-militar, E quando Jesus veio falando sobre o reino dos céus, e é muito importante essa expressão, porque ela faz a diferença, entre o reino dos céus e os reinos desse mundo. Jesus bateu muito nessa tecla, que o reino de Deus é um reino dos céus, que não é um reino desse mundo. Há vários lugares que Jesus disse que o reino de Deus não viria com visível aparência. E esse ensino do reino dos céus, que aparece em todas as parábolas do reino, nessa parábola aqui, ela mostra como acontece esse reino, como esse reino dos céus, ele se espalha por esse mundo. Olha o que diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é a maior de todas as hortaliças e se transforma em árvore.
uma árvore que as aves podem pousar nela, ou seja, uma árvore que dá fruto, que dá sombra, que dá abrigo. Essa é a ideia, né? Mas o mais interessante, ela é uma pequena semente. E ela fala como o reino de Deus, ele se expande de pessoa para pessoa. Quando diz que é a menor da semente, Jesus estava pensando justamente na vida do indivíduo que recebe o seu reino. Lembra que Jesus fala muito sobre semente, né? Ele diz que a semente que cair na terra não morrer fica sozinha, mas se ela morrer, ela germina. E essa é a ideia, né? Quando o homem egoísta, morre por causa do Evangelho, por causa de Cristo, e esse novo homem surge, revestido de Cristo, o homem solidário, o homem que ama o próximo, não mais o homos egoísta, mas o homos solidário. Esse é sem sombra de dúvida, a nova criatura em Cristo, porque Jesus era assim. Jesus era um homem que não vivia para si, ele vivia para o outro, para o próximo. E esse é o grande fruto da conversão, do arrependimento, do novo nascimento. E essa nova criatura, simples homem no mundo de tantos bilhões de pessoas, mas que carrega esse poder de Deus, que vai tocando a vida de outros. E é por isso que essa semente pode se tornar uma grande árvore, que é abrigo, que dá fruto, que dá sombra. E também como essa mulher que colocou, né, ela diz que semelhante ao fermento que uma mulher toma e a introduz em 3 medidas de farinha. Ou seja, onde está alguém que realmente nasceu de novo, tornou-se uma nova criatura, se converteu, experimentou essa mudança que nós chamamos de arrependimento, que a Bíblia chama de arrependimento. Não tem como ela não influenciar a massa. Mas é sempre uma influência de pessoa para pessoa. Ou seja, o reino de Deus não se impõe pela força, pelo poder militar, pelo poder das leis, pelo poder político, como a religião sempre concebeu e concebe até hoje. Esse engano que vem do mundo, essa concepção de impor valores, né, contaminou a igreja lá desde o Império Romano, aquele contato com o Império Romano, as circunstâncias que levaram a igreja a se unir ao Império e a absorver essa ideia. A mesma ideia que levou o povo de Israel à apostasia, a igreja absorveu essa ideia de impor através do poder político, poder militar, o poder das leis, os valores cristãos. É um engano. E é também um fermento, mas não o fermento do reino de Deus. Vamos ver sobre esse fermento aqui em Marcos, capítulo 8, verso 15. Jesus advertiu. Jesus falando que o reino de Deus é como fermento, mas ele advertiu. Olha o que ele diz aqui em Marcos 8,15. Preveniu Jesus, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que seria esse fermento dos fariseus? Vamos ver aqui. Aqui em Lucas, capítulo 12, no verso 1. Olha o que diz aqui. Parte 2 do verso 1.
Palavras de Jesus. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no interior da casa, sob os telhados será apregoado. Ou seja, não tem nada escondido que não vai aparecer. E o que é a hipocrisia? A hipocrisia é justamente isso, falar uma coisa e viver outra. Você já reparou que o moralismo, o que é o moralismo? É a moralidade imposta aos outros. Ela muitas vezes, quase sempre ou sempre, ela encobre coisas ocultas. O hipócrita não é assim, o hipócrita é aquele que condena quem faz aquilo que ele faz, escondido. Ele julga, ele condena aquilo que os outros fazem, enquanto que ele mesmo faz escondido. Isso é hipocrisia. A hipocrisia é um fermento. Né? Faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é um fermento. Isso é típico da religião. Quanto mais moralista, mais hipócrita é o indivíduo. Porque nós sabemos que os valores, os verdadeiros valores, né, da fé cristã não se impõe a ninguém, se vive. E é assim que se fermenta a massa. É o exemplo da vida. E os valores da fé cristã são valores de amor, não de julgamento. Enquanto que o fariseu queria condenar a mulher que foi pega em adultério e apedrejá-la, porque dizia, Moisés mandou. Essas pessoas hipócritas continuam usando a Bíblia assim, para condenar, para julgar, para atacar, para destruir, para mandar as almas para o inferno. Porque é a única coisa que a religião consegue fazer. E o mais interessante é que o religioso ele condena nos outros aquilo que ele faz escondido. Ele cria uma cortina de fumaça com seu moralismo, com seu discurso moral, ferindo e atacando as outras pessoas, mandando-as para o inferno, enquanto ele mesmo está cheio de sujeira. Não é isso que Jesus dizia? Que os fariseus eles limpavam o prato por fora, o prato, o copo, eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E por isso eles não podiam ser salvos. Porque ao invés de reconhecer o seu estado de podridão e receber o perdão e ser transformado, eles continuavam encobrindo. É isso que a religião faz. Ela encobre o pecado com a moralidade, com o moralismo, o discurso moralista. E precisamos tomar cuidado com isso, que isso é fermento de fariseu, isso leveda a massa. Mas ele fala também aqui o fermento de Herodes. E qual é o fermento de Herodes? O que Herodes queria? Poder, domínio. Ele era um rei colocado pelos romanos, ele não é da linhagem de Davi. Ele foi colocado como um rei fantoche, e ele aceitou isso porque ele queria poder. Ele é um rei ilegítimo, Herodes é um rei ilegítimo. Interessante isso, né? Porque isso mostra o desejo de domínio, que é outra coisa que entrou no meio dos cristãos, do cristianismo, desde o Império Romano. A igreja que quer reinar sobre o mundo, que quer impor seus valores hipócritas, importante é isso, não são os valores de Cristo, porque os valores de Cristo não se impõem. Os valores de Cristo, eles são transmitidos por vida. O reino de Deus
ele contagia outras pessoas pelo exemplo de amor, de acolhimento, de perdão, de cuidado. São os valores do reino de Deus. Amor, perdão, acolhimento, cuidado. Os valores dos fariseus é a hipocrisia. E o fermento de Herodes é o desejo de poder, desejo de domínio, que hoje muito tomou as religiões que se chamam cristãs, né, que acreditam ser cristãs. Chamada teologia do domínio, que é o assunto do momento, né? Que faz com que esses líderes, pastores, bispos, apóstolos, vice-deuses, têm se postado no mundo, nos Estados Unidos, com a extrema-direita fascista, que é um exemplo dessa. Onde existe extrema-direita, existe religião no mundo, fundamentalismo. Existe isso no islamismo, existe isso no cristianismo. Esse discurso moralista, conservador, radical, que faz tudo aquilo que Jesus condenou, né? Que condena os pobres, que culpa os pobres pela sua pobreza. Como a gente está vendo lá em São Paulo, um vereador criando uma lei que proíbe alimentar os moradores de rua. É absurdo isso. E isso é apoiado por pessoas que acreditam que são cristãs. Para você ver o engano da religião. É muito importante nós entendermos que o reino de Deus se espalha de pessoa para pessoa. Pelo testemunho, pela vida, pelo amor, pelo acolhimento, pela misericórdia. Mas nós não devemos confundir o fermento do reino dos céus com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, que também são fermentos, que também se espalham, que também estragam a massa, né? O que virou o cristianismo. O cristianismo hoje está tomado, o que se chama cristianismo hoje, está tomado de hipocrisia e do fermento de Herodes, que é o desejo de domínio e poder. Que Deus nos livre disso, que realmente nós possamos ser aquelas pessoas que fazem a diferença. No nosso trabalho, na escola onde estudamos, somos professores, no trabalho que temos, se somos patrões, se somos empregados, seja lá qual é o nosso papel no mundo, na nossa casa, na nossa vizinhança, que nós possamos ser aquele bom fermento, o fermento do reino de Deus, que leva as pessoas a querer Jesus, a querer conhecer esse Jesus que transforma o homem egoísta no homem solidário, no homem que ama a si mesmo, no homem que ama o seu próximo. Que Deus nos abençoe.